Gostaria de cumprimentar os irmãos, todos aqueles que nos assistem nesse momento, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e agradecer pela distinção, por estar com o coração disposto a compartilhar conosco e fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus, fazendo uma correlação com os dias que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Para isso, convido você a compartilhar comigo, se você estiver de posse da sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 1 em diante, que diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, ou em algumas versões o Tisbita, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. 3 anos sem chuva. A Bíblia diz que inclusive não havia orvalho, ou seja, a umidade baixíssima. Agora, analisa comigo, uma sociedade agrária, uma sociedade que vivia da produção agrícola, da produção agropecuária, 3 anos sem chuva. Isso implica em sérias consequências, em todas as áreas. Trata-se de uma grande crise para essa sociedade, de uma grande dificuldade para essa sociedade. Pois bem, mesmo assim, a palavra do Senhor vem a Elias, homem de Deus, e diz: Olha, sai daqui para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Irmãos, o nosso Deus, segundo a palavra do Senhor, é um Deus do impossível. Nosso Deus, além de ser o Deus do impossível, é o Deus do improvável. Analisa, pondera comigo. Um tempo que não tinha o que comer, num tempo que não havia nada, o Senhor diz: vai, se esconda
lá perto do riacho. E se não bastasse, eu sinceramente não sei o endereço, nem da panificadora, nem do açougue, mas os corvos traziam, de manhã e à tarde, carne e pão. Quem trazia? Os corvos. Algo absolutamente improvável. Isso não é improvável só hoje, era improvável também naquele tempo. Mas é preciso, e a palavra de Deus nos mostra, que o nosso Deus não só faz o impossível, mas também faz o improvável. Fez na vida de Elias e também age hoje, fazendo nas nossas vidas. Sabe, se não bastasse, as Sagradas Escrituras dizem que as coisas de Deus são loucuras para os homens. O Senhor, depois de um certo tempo, e aí a crise e o momento se agrava, diz, olha, você vai para Sarepta, porque o riacho secou. Lá, uma viúva vai te alimentar. Uma viúva, se nós analisarmos pelo texto, que não tinha nada, pobre. Como é que pode alguém que não tem nada, alguém que não tem nem para se sustentar, poderia trazer alguma coisa a Elias? Pois é, Deus é um Deus de loucura. Porque nós às vezes, e por muitas vezes, aguardamos soluções e respostas de acordo com o nosso entendimento. Nós aguardamos respostas dos governantes, nós aguardamos respostas do mercado, nós aguardamos e esperamos respostas e soluções conforme o nosso entendimento. Mas Deus faz como Ele quer. E muitas vezes a maneira dele agir não é a maneira com que nós entendemos ou pensamos. Não faz muito sentido ser sustentado por quem não tem nada. E aí, aquela mulher, e se não bastasse, atenta. Elias obedece a palavra de Deus. Elias, vai para perto do riacho. Elias vai. Elias, sai agora e vai para Sarepta. Ele vai. Elias, um homem obediente à palavra de Deus. Lá ordenei uma viúva. Chega lá, essa viúva diz, olha, eu não tenho. Mas ela reconheceu, eu não tenho nada, mas ela reconheceu que Elias era homem de Deus. Porque ela diz a ele, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Então ela sabia que Elias era servo do Deus Altíssimo. Juro que eu não tenho nada. Mas ela recebeu Elias. Eu gostaria de propor uma reflexão. Naquele tempo nós não tínhamos a palavra de Deus da forma que nós temos hoje, organizada, impressa, estabelecida na Bíblia. A palavra de Deus, a direção de Deus, vinha através do profeta. O profeta era a boca de Deus na terra. Então, quando aquela mulher recebe o profeta, ela recebe a palavra de Deus. E ela o recebe. Ela recebe a palavra de Deus e ela obedece a palavra de Deus. Porque ela sem nada, e ela diz, não tenho nada, e eu vou fazer estou juntando aqui 2 gravetos, vou fazer alguma coisa para que eu e o meu filho comamos e morramos. Ele disse, olha, imagina bem, pensa a situação. Não, faz primeiro para mim. Já não tinha nada, mas faz primeiro para ele. Ela obedeceu. Foi lá e fez. E aí ele diz a ela, ora, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabava. Quando você recebe a palavra de Deus, alguma coisa é transformada na tua vida. Mas não só alguma coisa, a sua vida é transformada. Sabe, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus traz sustento. A obediência à palavra de Deus traz livramento diante das dificuldades. Foi assim com Elias, que obedeceu à palavra de Deus e foi sustentado, mesmo no improvável.
Ele obedeceu a palavra de Deus. E a palavra de Deus trouxe vida. Trouxe vida a Elias e trouxe vida àquela que estava dizendo, olha, eu estou para morrer. A palavra de Deus vivifica. Nesses dias que nós estamos reclusos, estamos em casa e que todos temem pela vida, talvez seja uma grande oportunidade de nós recebermos vida. Mas o mais importante de quando nós recebermos a palavra de Deus é que nós possamos viver a palavra de Deus. Viver com profundidade, com intensidade, obedecer a palavra de Deus como ela precisa ser obedecida. Como essa viúva obedeceu. E quando essa viúva obedece a palavra de Deus, aquele azeite, aquela farinha, começa a se multiplicar. E ela vivendo a palavra agora passa a ser uma palavra viva. A palavra é viva quando nós vivemos a palavra. Sabe, me chama muita atenção quando Elias diz a ela, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Vivemos um tempo não só de medo, mas de desespero, sem esperança. Mas aqui diz, não tenha medo. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, verso 18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você que me assiste, pondera comigo. O amor de Deus é revelado através da sua palavra. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus, a confiança na palavra de Deus, lança fora o medo. O profeta disse a ela, não tenha medo. Porque não importa se houver a necessidade de você ser sustentado pelos corvos, de você não encontrar saída e Deus fazer o improvável, a palavra de Deus traz o amor de Deus e te livra do medo. A palavra vivida traz sustento e prosperidade. Sustento, aquela farinha deu, mas presta atenção, aquela farinha e aquele azeite não deu só para aquele momento, ele deu para muito tempo. Isso é prosperidade. Parece absurdo falar num momento como esse, mas eu queria convidar você a confiar e a viver a palavra de Deus, porque ela traz sustento e prosperidade. Mas não é só isso. Se nós seguirmos a leitura, você vai ver que tempo depois o filho dessa mulher se adoece e morre. E ela chega para Elias e disse, o senhor veio trazer a lembrança dos meus pecados? Porque o meu filho está morto. E o profeta foi lá, ora, deita sobre ele. Se você continuar a leitura de 1 Reis, você vai observar isso. E o menino é ressuscitado. Viver a palavra de Deus traz milagre. A palavra vivida, a palavra viva, palavra que traz milagre na tua vida. Que esse tempo que você está vivendo mais apartado das tuas atividades, que você esteja em casa, que você está em casa, é tempo de você viver, de chamar e convidar a sua família para viver a palavra de Deus. E assim você estar vivendo milagre de Deus. Eu queria orar por você. Senhor, meu Deus, eis aqui todos aqueles que nos acessam nesse momento. Senhor, que essa palavra vá de encontro a toda e qualquer necessidade. Senhor Deus, que o medo seja transformado, porque o verdadeiro amor, a palavra de Deus vivida, transforma o medo em coragem. A palavra de Deus, a confiança no Senhor, traz sustento. A obediência à sua palavra traz milagre. E que você possa estar vivendo nesses dias
Não um tempo de medo, mas um tempo de milagre, um tempo de esperança e um tempo de vida, em nome do Senhor.